Agora na 106 FM, mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel. Mateus 27, verso 45, você que não trouxe Bíblia, a palavra de Deus diz assim: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo apareceram a muitos. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Amém? Pai, abra a porta da palavra, Deus. Senhor, o que somos neste lugar sem a presença do Teu Espírito? Amado Espírito Santo, a palavra, Deus, não tem força nenhuma se o Teu Espírito não vivificar. Amado Espírito de Deus, prepara, Deus, os nossos corações para ouvir a Tua palavra. E que em tudo, Deus, aquilo que for dito neste altar, Deus, a partir de agora, Deus, palavras que saem da minha boca, Senhor, sejam para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero falar, gente, sobre o valor da cruz. O Espírito de Deus me levou a esse texto, me levou a essa palavra que nos mostra o início do propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida. Sabemos que o propósito de Deus, ele é muito anterior a isso. Deus já lá na queda, a partir do pecado do homem, muito antes da criação do mundo, a Bíblia diz que Deus já nos elegeu nele. Então o propósito de Deus é algo que nós não conseguimos mensurar, não conseguimos trazer aqui para a explicação natural das coisas. Mas aqui, principalmente nessa parte, nós vemos o cumprimento, o final daquilo que Jesus veio fazer por você e por mim. O objetivo sendo concluído. Aqui a palavra do Senhor nos mostra Jesus na cruz. E talvez o texto mais conhecido da Bíblia, mais decorado, mais falado, mais anunciado, é o texto que está lá em João 13,16, que diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi neste momento que o Senhor Jesus se entregou. É neste momento que a nossa história começa a mudar. É neste momento que nós começamos de novo a ter acesso ao Senhor. É neste momento que o Senhor Jesus nos liga de novo a Deus, quando o homem estava afastado de Deus. É a partir deste momento, quando nós olhamos para a história, nós vemos que a palavra vai dizendo, pelos profetas, por todos aqueles que antecederam Jesus Cristo, foram declarando
anunciando. Isaías diz que a virgem daria luz, que ela engravidaria. 700 anos antes de Jesus chegar à terra, e esta palavra se cumpriu, e nós vemos que Jesus começa a se formar, a crescer nessa terra. A Bíblia diz que ele cresce em graça, em conhecimento, diante dos homens, diante de Deus. Jesus se prepara por toda uma vida, para um propósito curto, mas um propósito que mudaria completamente a história. Jesus por 30 anos se prepara para este momento aqui. Por 30 anos ele anda caminhando, fazendo grandes coisas, realizando milagres, cumprindo muitos objetivos, muitos propósitos de Deus. Mas o principal era a cruz. A razão principal era essa. Quando Jesus começa a pregar a sua primeira mensagem, quando ele sai do deserto, quando ele vem do batismo para o deserto, do deserto ele sai para começar a pregar, e a palavra de Deus diz que ele abre a sua boca, e a primeira palavra que ele diz é: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Nós temos ouvido muitos tipos de pregações, de palestras, de mensagens por aí. Existe uma praga entrando dentro da igreja, que é a tal da teologia da prosperidade e tantas outras coisas. Só que a mensagem original de Cristo é: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Pergunta para o teu irmão aí: já se arrependeu? Já se arrependeu, meu irmão? Porque para entrar no reino de Deus é necessário arrependimento. A mensagem original de Jesus Cristo é a mensagem do arrependimento. Sabe o que é arrependimento? É reconhecimento do erro e abandono do erro. A mensagem original de Cristo é: reconheçam que vocês erraram e abandonem o erro. Falar do valor da cruz, essa mensagem é uma mensagem um pouco mais difícil de pregar em cima do altar, porque é uma mensagem que vai diretamente contra os interesses da carne. É uma briga contra a carne. E quando eu prego essa mensagem, eu já quero deixar bem claro para você que eu não me incluo fora. Eu estou dentro do contexto. Eu me incluo em cada palavra daquilo que eu vou dizer aqui para você. Eu me esforço, eu me dedico, eu tento andar da forma como Deus quer, mas eu também sou sujeito a falhas, também peco, também erro. Não me coloco numa posição superior, mas eu sei, e eu tenho obrigação de dizer, que a primeira mensagem de Cristo é: arrependam-se, abandonem o erro, abandone a velha maneira de viver, abandone as coisas que te afastam de mim, abandone as coisas que promovem os desejos da carne e não a vontade do Espírito. Hoje nós vemos dentro das igrejas muita gente convencida do sacrifício de Jesus, muita gente consciente do que Jesus fez, mas não convertidos a Ele. Muita gente consciente dos erros, mas não abandonando os erros. O arrependimento genuíno, ele deve vir. O arrependimento genuíno, ele deve brotar. Nós devemos tomar a atitude de realmente olhar para aquilo que de errado nós fazemos, e cada um tem o seu erro, e dizer: Senhor, eu não vou mais andar por este caminho, eu não quero mais este tipo de vida, eu quero de fato abandonar a velha maneira de viver, para que o reino de Deus seja manifestado na minha vida. O reino de Deus é paz, é justiça e é alegria do Espírito Santo. Isso é o que Deus tem para a sua vida. Deus tem grandes coisas para você. Nada se compara nessa terra aquilo que Deus tem para você
Quando o reino de Deus começar a se manifestar na sua vida, o reino de Deus não virá, o reino de Deus já está em nós, já se manifesta através de nós, já age através de nós, quando nós verdadeiramente nos arrependemos e nos entregamos ao Senhor, abandonando as velhas maneiras de viver. Foi a primeira mensagem de Cristo. Nós esquecemos, ou pelo menos confundimos o vinde como estais com o permaneça como estais. Quando é para chegar, quando é para vir, quando é para se colocar na presença de Deus, não importa quem você é, quem você foi, o que você fez ou como você está. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esta é uma determinação, isso é uma verdade que Jesus Cristo falou, dizendo: venham. E quando vierem, venham como vocês estão. Mas depois ele começa a dizer: e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Depois do vir, tem o aprender. Quando nós aprendemos para melhorar. Quando nós aprendemos para crescer. O aprendizado é fundamental para qualquer um que quer avançar da posição onde ele está e quer chegar mais longe. Esse aprendizado, esse crescimento, este mergulho na graça, ele se dá quando nós começamos a abandonar de verdade. Passamos da fase do convencimento e vamos para a fase da conversão. Converter-se, ou seja, mudar a direção. Jesus foi taxativo. Jesus, na sua primeira mensagem, saiu falando sobre isso. Depois ele continua a pregar, ele continua a realizar grandes sinais e maravilhas que evidenciavam que Deus estava com ele, que Deus havia lhe mandado, que ele era o Messias, que ele é o Cristo. Todos os sinais ficavam claros, até mesmo aqueles que eram contra ele, não podiam dizer que ele não era, tentavam de alguma forma derrubá-lo, destruí-lo, mas não tinham coragem de negar quem ele era. E nós vamos caminhando no ministério de Cristo e vamos vendo que chega um momento onde ele entra na cidade santa, e se cumpre a palavra, onde o povo recebe ele com alegria, com júbilo, dizendo: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Todo o povo recebe, e se cumpre a palavra do profeta Zacarias. Jesus entra na cidade de Jerusalém. Jesus realiza algumas coisas muito importantes naquela cidade, faz a ceia. E na ceia ele diz: façam isso em memória de mim. A ceia é sempre um culto da comunhão e da memória do sacrifício de Jesus. E aí a Bíblia vai nos mostrando que Jesus começa a se angustiar no coração. Jesus investiu 3 anos na vida de pessoas que não tinham conhecimento nenhum para se tornar apóstolos, não tinham influência nenhuma para se tornar os apóstolos de Cristo, para fazer o que eles fizeram. Só que mesmo assim Jesus escolheu aqueles homens. Você já parou para pensar como é que você estava, ou quem você era quando Jesus te escolheu? Ele continua fazendo essas loucuras. Ele continua escolhendo aquilo que para o mundo é insignificância, aquilo que para o mundo muitas vezes é vergonha, é desprezível. Ele continua fazendo exatamente dessa forma. E ele escolhe esses homens servem ele por 3 anos. Depois o abandonam quando vem o momento da angústia lá no Getsêmani, que Jesus é preso, traído por um deles. Outro nega ele publicamente e os outros o abandonam. Tudo isso para a realização do projeto de Deus. Jesus sofre,
Jesus vai à presença de Caifás, é levado ao sumo sacerdote, começa a sofrer, começa a apanhar, começa o seu sofrimento físico. No Getsemane ele sofre na alma, e ali quando ele é preso ele começa o seu sofrimento físico, corporal. A Bíblia mostra que ele vai a Pilatos, e lá em Pilatos lava as mãos, ele é condenado à crucificação. E Marcos, quando escreve, nós lemos Mateus, mas Marcos, quando escreve, diz que às 9 horas da manhã Jesus foi crucificado. O texto que nós acabamos de ler diz que houve trevas sobre a terra, toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Às 9 horas da manhã Jesus já estava crucificado. E a primeira coisa que me chama a atenção, ou pelo menos vem na minha mente todas as vezes que eu leio sobre Jesus Cristo, sobre esse momento da crucificação, um cristão não pode passar muito tempo sem rever o que Jesus fez, sem rever o que Jesus passou. Porque tudo que ele passou, ele não passou porque precisava, ele não passou porque merecia, ele passou para que nós tivéssemos a redenção. Então não podemos nos esquecer de ler. E todas as vezes que eu olho para esse texto, vendo que Jesus começou às 9 horas da manhã a ser crucificado, às 9 horas ele estava posto naquela cruz. Das 9 horas ao meio-dia, do meio-dia às 3 horas da tarde, 6 horas crucificado, sem merecer, 6 horas de uma dor, uma agonia, que provavelmente parecia não ter fim, 6 horas, daquela maneira, 6 horas, clamando ao Pai, 6 horas, sendo zombado e humilhado por todos os que passavam naquela cruz. E todos os que passavam naquela cruz eram o motivo pelo qual ele estava lá, porque ele estava morrendo por aqueles que zombavam dele. Quando eu olho para isso, meu irmão, a primeira coisa que me vem no coração é o constrangimento. Eu me constranjo ao olhar. Quando eu leio esse texto, fecho os meus olhos e começo a imaginar, o Espírito Santo de Deus me leva para aquele lugar, e eu tenho a imagem daquele lugar, daquele momento, olhando para Jesus. Eu fico imaginando os olhos dele, tenros, cheios de compaixão, cheios de amor, olhando para aqueles que para ele olhavam com ódio. Não há como não sentir, meu irmão, constrangimento. Paulo, quando escreve para Timóteo, aquele que aprendeu tudo com ele, Paulo diz que Jesus veio para morrer pelos pecadores, dos quais ele era o pior. Paulo falando isso. No dia que eu me encontrar com Paulo, eu vou dizer: olha, eu te obedeci lá, li o que você disse, mas eu quero dizer para você que eu sou o pior. Paulo diz, quando escreve a Coríntios, ele fala que o amor de Cristo nos constrange, porque um morreu por todos, logo todos morreram. Quando nós olhamos para esse sacrifício e vemos tudo que ele fez, e nos sentimos constrangidos com isso, nós aprendemos que não vale mais a pena odiar. Sabe por que nós não conseguimos perdoar? Porque nós nos esquecemos de olhar para a cruz. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos amar o irmão, amar aquele que muitas vezes nos persegue, aquele que muitas vezes faz o mal para a gente? Porque nós nos esquecemos de olhar para a cruz. Se nós olharmos para a cruz, nós vamos ver Jesus Cristo lá, imerecedor daquilo que ele estava passando. Nós vamos ver um homem santo, puro.
Quando eu olho para a cruz e vejo Jesus lá, não há mais por que falar mal do irmão. Não há mais por que falar mal daquele que é meu semelhante. Porque a Bíblia diz que como um cordeiro mudo, ele foi ao matadouro. Como uma ovelha que fica calada diante dos seus tosqueadores, assim ele permaneceu calado. Ele tinha todos os motivos para falar mal de mim e de você quando estava naquela cruz, mas ele ficou calado, sabendo que era um propósito maior que fazia com que ele estivesse ali, sabendo que o amor de Deus por cada um de nós, meu irmão, é que colocou ele ali, e que havia um projeto maior do que aquele momento que ele estava passando. Esse constrangimento nos faz caminhar nessa terra como o cristão deve caminhar. Por isso que nós não podemos esquecer de olhar para a cruz. Por isso que nós não podemos deixar de olhar para o sacrifício, o valor que teve a cruz. A Bíblia diz que do meio-dia às 3 horas da tarde houve trevas por toda a terra. A primeira vez que eu li isto, me chamou muita atenção. E um dia nós estávamos ouvindo um pastor pregando sobre esse texto, e ele disse que o Senhor, uma certa vez, ele levou numa visão, e nessa visão o Senhor trouxe para ele a revelação daquilo que aconteceu naquele momento. As trevas que cobriam toda a terra naquele momento simbolizavam a ação do mal. Ele disse que quando Deus mostrou para ele as trevas e aquele momento da cruz, ele falou: aqui o Senhor me mostrou que naquele momento, diante da cruz, a terra toda estava sendo tomada por trevas, porque Satanás e todos os seus demônios estavam diante da cruz. E por que isso? Para que isso? Para ver a morte de Jesus? Para ver Jesus ser derrotado? Muito pelo contrário. A tentativa do mal ali, meu irmão, era impedir que Jesus morresse naquela cruz. O inimigo sempre soube que Jesus morrendo naquela cruz, a vitória seria certa. O propósito de Jesus Cristo foi sempre morrer naquela cruz. O propósito de Jesus sempre foi estar naquela cruz. E o inimigo sabia que se ele estivesse naquela cruz, e ele permanecesse naquela cruz, e ele morresse naquela cruz, a vitória dele, do Senhor Jesus, estaria decretada, e a falência do inferno estaria decretada. Então eles foram para frente daquela cruz dizer, para que de lá ele descesse. O diabo falou isso? Falou pela boca, sabe de quem? Dos líderes religiosos, dos sacerdotes e dos mestres da lei daquela época. Quando nós olhamos o texto, nós vamos ver aqueles homens dizendo: tu não é o filho de Deus? Salvou os outros, por que não te salva? Por que você mesmo não desce dessa cruz e mostra que és o filho de Deus? Nós temos que tomar muito cuidado. Nós que conhecemos a palavra, que temos o dever de zelar pela palavra do Senhor, de levar a palavra de Deus, nós temos que tomar muito cuidado para não induzir, não aconselhar irmãos em Cristo a abandonarem a cruz que eles carregam. Não existe evangelho sem cruz. O grande problema de hoje é que nós estamos criando uma igreja motivacional, que traz o evangelho do triunfo e abandona o evangelho da cruz. O triunfo é consequência da cruz. Enquanto não houver cruz, não haverá vitória. Jesus certa vez falou: aquele que quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Tem muita gente, meu irmão, que dentro da igreja tem dito que a cruz que ele carrega é obra do diabo, quando na verdade a obra do diabo é fazer você desistir da cruz que você carrega. Tem muita gente dentro da igreja que tem carregado a sua cruz, e a função do inimigo é dizer para você: desiste da sua cruz. Às vezes é um marido, às vezes é um filho, às vezes são os flagelos da própria alma, dores que carrega consigo, às vezes é uma doença. E o inimigo tem dito para você: sim, você é filho de Deus e carrega essa doença. Ora pelos outros e a você mesmo você não se salva. Por que você não desiste dessa cruz? E Deus está dizendo para você: a tua cruz é a redenção, a tua cruz é a tua vitória, a tua cruz é o teu futuro. Essa cruz chegará o dia em que você se levantará em glória, em honra. Chegará o dia em que você será exaltado neste mundo, não porque você abandonou, mas porque você levou a sua cruz. Quantos cristãos querendo andar em triunfo, mas deixar a cruz de lado? Não tem como. É negar-se a si mesmo todos os dias, o seu orgulho, as suas verdades, negar-se, tomar a cruz e seguir. Só assim nós acompanharemos Jesus Cristo. Só assim nós andaremos acompanhando Ele. Chegará um tempo, meu irmão, da redenção. Chegará o tempo da vitória. Chegará o tempo. Mas a nossa atitude deve ser a mesma de Cristo Jesus. A mesma, diz a palavra de Deus em Filipenses, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, despojou-se da sua glória, veio para a terra, humilhou-se a si mesmo, e sendo encontrado na natureza humana, na forma humana, foi obediente até a morte de cruz. Depois disso, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Depois disso, todo joelho se dobrará aos seus pés. Primeiro a cruz. A cruz faz parte do processo de Deus. A cruz tem valor. O evangelho com a cruz nos dá, meu irmão, garantias. Jesus continua. E eu não vou dizer para você que é fácil. Eu não vou dizer para você que é moleza, porque não é. Jesus disse que a porta era estreita. Jesus disse que o caminho era apertado. Jesus disse que o reino de Deus é conquistado à força. Jesus disse que muitos tentariam entrar e não conseguiriam. Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque o evangelho é esforço, e não é moleza, e não é fácil, e é compreensível. Muitas vezes você querer desistir ou não suportar, porque Jesus foi o primeiro a fazer isso. Jesus na cruz, olhando para nós que estávamos desprezando o sacrifício dele, ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Muitas vezes a cruz que a gente carrega, o sentimento que nós temos é esse: Senhor, por que tu não me desamparaste? Por que, Jesus, que eu estou levando essa carga tão pesada, essa cruz? Por que essa dor? Por que o Senhor permite? Por que o Senhor me desamparou? Será que você já teve esse tipo de sentimento? Será que em algum momento da sua vida, a cruz que você tem carregado fez você olhar para você e olhar para tudo à sua volta e dizer: Senhor, eu estou abandonado, eu me sinto abandonado? Jesus fez isso.
Jesus se sentiu assim. Só que mesmo assim ele não desceu daquela cruz. E louvado seja o nome do Senhor, porque ele não desceu daquela cruz. Pelo fato dele ter permanecido naquela cruz, hoje nós estamos aqui. Se você permanecer carregando a sua cruz, você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. E aquilo que é cruz hoje e amanhã será redenção para a tua vida, para a tua casa, em nome de Jesus. Jesus faz duas coisas muito importantes. Ele primeiro, quando ele diz Senhor, Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Ele cita um salmo. O momento da dor, o momento da angústia, o momento da tribulação, o momento do desespero, o momento onde você se sente sozinho, não é momento de amaldiçoar, não é momento de desanimar, não é momento de falar palavras contrárias, é momento de você pronunciar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que tem vida para mudar a tua história. Jesus pronuncia a palavra de Deus, ele cita o salmo. Segundo ponto importante, Jesus clama para o Senhor. Jesus olha para o céu. Jesus diz: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Sabe por quê? Porque a cruz que você carrega, nenhum homem pode resolver para você. Só o Senhor tem poder para intervir na cruz que você carrega. Se é para reclamar da cruz, não reclama para homens, não reclama para ninguém. Ergue a tua voz ao Senhor, porque Ele tem poder para fazer. É Ele. Jesus ergue a sua voz em adoração ao Senhor, em clamor ao Senhor, em súplica a Deus. Muitas vezes nós pegamos a nossa cruz e queremos compartilhar ela com outros. Cada um tem a sua própria cruz. Cada um conhece a sua própria dor. Pedro, quando fala sobre a resistência ao mal, lá na sua primeira carta, capítulo 5 de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, ele fala para nós vigiarmos, porque o inimigo é o nosso adversário, não é adversário de Deus, é nosso. E ele anda ao redor, ao derredor, bramando, como um leão procurando a quem possa tragar. E depois que ele diz isso, ele fala: resistam-lhe e permaneçam na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm por todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Cada cristão tem uma cruz para carregar. Cada cristão nessa terra, com certeza, está carregando a sua cruz. Os que vencerem serão aqueles que jamais abandonarão. Os que vencerem serão aqueles que caminharão até o final. Os que vencerem são aqueles que não desistem. Esses vencerão. Jesus foi até o fim. A Bíblia diz que depois ele falar isso, mais uma vez ele bradou e entregou o seu espírito. Ele entregou o seu espírito nas mãos do Senhor, fez tudo o que ele podia, fez tudo o que lhe cabia, foi até o fim. Tem muitos cristãos que não estão rompendo porque vão até a metade, vão até certo ponto, vão até quase o fim, mas quando a coisa aperta, desistem. Jesus por você, Jesus por mim, foi até o fim. Eu não sei qual é a cruz que você está carregando. Eu tenho a minha. É difícil, tem dia que eu olho para Deus e digo: por que, Senhor? Para que, Senhor? Neste dia o Espírito Santo dá mais um gás, dá mais uma força. E assim nós vamos mais um pouco. Assim é com você também. Aqueles que olham para o Senhor, quando estão na sua cruz, carregando a sua cruz, olham para Ele, descobrem que o Senhor é refúgio e fortaleza, descobrem que o Senhor é auxílio bem presente na hora da angústia. Aqueles que olham para Ele, aqueles que clamam a Ele no momento da angústia, da dor, da cruz que tem que carregar, mas não desiste. A palavra do Senhor nos mostra que eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.
Você vai para sempre viver uma eternidade com o Senhor se você não abandonar e não desistir daquilo que você tem que carregar nessa terra, porque isto, meu irmão e minha irmã, garantirá a sua entrada no céu em nome de Jesus. Tem muita coisa para falar aqui nesse texto. Nós não vamos ter tempo por causa do horário, mas a Bíblia diz que quando Jesus entrega o seu Espírito, o véu do santuário, que estava a 1,5 km de distância dali daquele lugar, do Monte Calvário, o véu do santuário se rasga de cima a baixo. A Bíblia diz que a terra treme. A Bíblia diz que as rochas se partem. Em cada ponto desse tem algo do Senhor para a nossa vida. A Bíblia fala que quando Jesus entrega o seu Espírito, os sepulcros se abrem, e os mortos, os santos que morreram, são ressuscitados. E depois que Jesus ressuscita, a Bíblia diz, eles saem dos sepulcros e entram nas cidades, e são vistos por muitos. Tem coisas interessantíssimas aqui do Senhor. Eu quero ministrar amanhã com você, porque hoje o Espírito Santo está deixando nós todos apenas com o valor da cruz. A Bíblia diz que depois que tudo isso acontece, o centurião e aqueles homens que estavam à volta, depois do tremor da terra, reconhecem e dizem verdadeiramente: este era o Filho de Deus. Sabe por que você carrega a sua cruz? Porque a sua cruz é evidência para aqueles que estão do lado de fora que você verdadeiramente é o Filho de Deus, uma filha de Deus, um servo do Senhor. O mundo lá fora, meu irmão, carrega fardo, carrega sobrecarga, carrega vergonha. Em alguns lugares é pregado que o homem é considerado cavalo. Você já ouviu isso em algum lugar? O mundo chama o homem de cavalo. O cavalo nasceu para carregar carga, para puxar carroça. Você nasceu para manifestar a glória de Deus nessa terra. E é pela cruz. A cruz que você tem carregado tem feito as pessoas olharem para você e dizer: verdadeiramente ele é filho de Deus. Porque se não fosse um filho ou uma filha de Deus, ele não suportaria carregar o que ele está carregando. Ele só está fazendo isso porque Deus está na vida dele. E se Deus está na vida dele, pode entrar na minha também. Então exalte e glorifique o nome do Senhor Jesus pela cruz que você carrega. Tem gente que nunca entendeu isso e por isso vive reclamando da cruz que carrega. Para quem nunca entendeu, meu irmão, o valor da cruz, para quem nunca entendeu a importância da cruz, a cruz para ele é morte. Ele olha para a cruz e ele vê morte. Aqueles que entenderam o significado da cruz, eu espero que você tenha entendido hoje. Quando eles olham para a cruz que eles têm que carregar, eles veem redenção. Porque este é o valor da cruz. É redenção para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todos nós, para a glória do nome do Senhor. Aqueles que nunca entenderam o valor da cruz, quando eles olham para ela, eles veem derrota. Aqueles que entenderam o projeto de Deus para a sua vida, quando eles olham para a sua cruz, eles veem vitória. Este é o projeto, meu irmão. Esta é a garantia. Esta é a certeza. Aqueles que olham para a cruz e não entenderam, vem destruição. Aqueles que olham e entenderam o propósito de Deus para a sua vida, vem a vida eterna. Foi para isso que Jesus Cristo morreu.
Jesus não morreu para nos dar uma casa nova, um carro novo. Jesus não morreu para nos dar bens materiais que aqui ficarão. Jesus morreu para que nós tivéssemos a vida eterna. Cristão verdadeiro que conhece o valor da cruz, ele reconhece que na cruz ele conquistou o direito à vida eterna. Jesus disse: eu asseguro a vocês, aquele que crê em mim, nele tem a vida eterna. Aflições passaremos, dificuldades passaremos, o cuidado do Senhor nós teremos nessa terra. Mas o mais importante, ainda que tudo dê errado, meu irmão e minha irmã, nessa terra, a sua garantia é que você não teme mais a morte não tem mais valor sobre a sua vida, a destruição não pode mais te alcançar, porque a vida eterna já está em você. Se Jesus voltar hoje, você subirá. Se Ele não voltar e você partir com Ele, você estará também, para a glória do nome do Senhor. Essa é a garantia. E eu quero pedir para você se colocar de pé, e é nesta certeza, é nessa verdade, que eu quero te convidar a participar da ceia hoje. Para aqueles que nunca entenderam o propósito da cruz e o valor da cruz, quando olham para ela, vem o fim. Para aqueles que entenderam, quando olham para a cruz, vem o início. Quando você olhar para essa cruz que você está carregando, que pode ser algo dentro de você, pode ser algo a partir de você, ou pode ser alguém que você tanto ama, mas que tem sido uma cruz carregar, olha para ele e não veja mais como o fim, veja como o início daquilo que Deus fará, veja como o início daquilo que Deus realizará. Este é o valor da cruz, esta é a certeza. Aqui não acabou, aqui apenas começou. 3 dias depois Jesus Cristo ressuscitou. Hoje Ele está na glória, hoje Ele está cercado por anjos, hoje Ele está à destra do Deus Todo-Poderoso. E hoje Ele nos diz a sua palavra lá em Apocalipse, que aquele que vencer, aquele que não abandonar a sua cruz, aquele que não der ouvidos para aquela voz que diz largue, mas aquele que permanecer firme, Ele diz que Ele lhe dará o direito de se assentar no seu trono com Ele, assim como Ele não desistiu de você, e hoje Ele venceu e está assentado no trono do seu Pai. Aleluia! Lá na cruz, meu passado, aleluia, e aflições, lá na cruz, minha vitória, aleluia, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago, aleluia, amém. Ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Você ouviu mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel.